Esse é o convite para esse mês. Nós vamos encontrar com Jesus. Que existem lugares específicos. Ele aguarda a nossa companhia, Ele aguarda o encontro conosco. Não são todos os lugares. Nós vamos estudar, ao longo desses próximos domingos, alguns desses lugares. Todos eles são os lugares onde surgem as principais questões da vida, as principais perguntas da vida. O lugar onde você vai encontrar Jesus é naquele lugar onde está aquela pergunta que não quer calar dentro de você. Sabe? Você não vai encontrar Jesus no meio da confusão e dos muitos barulhos, e das muitas falações, superficialidades. Não. Jesus ele vai estar te esperando naqueles lugares onde você vai encontrar com Ele para conhecer a verdade ou o caminho para as suas questões mais fundamentais, essas que te tiram o sono. Às vezes você nem percebe que você as tem. Nós vamos conversar um pouco disso. Jesus vai estar nos principais questionamentos da sua vida. É lá que você vai se encontrar com Ele. Vamos fazer isso então? Agora, a gente vai usar para isso, irmãos, o Evangelho segundo João. Então, vou convidar você a ler ao longo desses próximos domingos, ler e entender, e muitas vezes, o Evangelho de João. Nós vamos encontrar com Jesus nesses momentos, nesses questionamentos importantes, a partir do Evangelho de João. Tá certo? Desafio, aceito? Vamos lá? Por quê, irmãos? Porque a gente vai encontrar Jesus nesses questionamentos. Os gregos lá atrás, os antigos gregos, eles pensavam que o mundo e eles estavam certos. Eles eram muito bons mesmo, esses gregos antigos, aqueles filósofos. Eles acreditavam no seguinte, que o mundo deveria fazer sentido. O mundo e o universo, ele deveria responder a uma determinada ordem. Ele não é um caos, ele não é uma coisa que acontece de propósito, uma série de acidentes aleatórios que levam a coisas que ninguém entende, ninguém explica, e não é para ninguém entender. Não. De acordo com eles, lá, lembra do Aristóteles, ele dizia que o segredo é a gente fazer as perguntas certas. E para eles era assim, essa viagem de descobrir a verdade, a letéria para eles, esse conceito de entender como a vida funciona, entender o propósito e principalmente entender o sentido da vida. O mundo tem sim um sentido, ele precisa ter, o universo funciona assim. Para eles, esse sentido, essa ordem, tinha um nome. Esse nome para eles era um logos. Eles entendiam que esse princípio que dava sentido para o universo chamava-se logos. Tinha que fazer sentido. O que nós precisamos na vida é entender. Se a gente não entende, não dá nem para viver. Eles estavam errados. Acho que eles estavam muito certos. Não é à toa que quando o Evangelho de João foi escrito, ele começou dizendo que Jesus é o Logos. Jesus é Logos. Existe sim sentido. Existe sim resposta para as questões mais básicas da vida humana. Existe sim resposta para todos os principais questionamentos. Existe. Aí vem lá o evangelista João, ele escreve, olha, no princípio era o Logos. Lembra? Capítulo 1, versículo 1.
Princípio Logos. Logos, a ordem que comanda e rege o universo e a vida, estava com Deus. E mais, o Logos era o próprio Deus. E ele não termina assim, ele continua dizendo, olha, ele criou todas as coisas. É o Logos que deu sentido, sim, ele criou e é ele que sustenta a vida. É uma vida que possui luz própria e vida, né? Ele chama de vida zoe, é vida viva, é vida autoexistente. E ele usa todos esses conceitos muito importantes, né, para pessoas perdidas do mundo grego daquela época, greco-romano. Pessoas perdidas, que estavam à procura de respostas, que estavam buscando respostas, irmãos, para aqueles principais questionamentos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que o mundo é assim? O que há de errado no mundo? O que eu preciso fazer? Qual é o meu papel nesse mundo? Essas perguntas importantes. Jesus, então, é a luz viva. É a vida que tem luz. E aí ele vai dizer, ele vai fazer uma afirmação, irmãos, muito importante. E aí esse foi o grande salto da humanidade. Ele diz, e o Logos se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele era cheio de graça e verdade. Cheio de verdade e cheio de graça. João está dizendo, ele é a resposta. O pastor Tim Keller, que é um pastor lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, ele conta que uma vez um amigo dele perguntou para ele, falou, olha, por que você não me dá um argumento infalível e me prova, e assim eu acredito que Deus existe? Ele fala, não existe um argumento infalível que prova a existência de Deus? Aí o Tim Keller falou, olha, Deus não nos deu um argumento infalível. Ele fez o seguinte, ele enviou uma pessoa infalível. E contra essa pessoa não existe nenhum argumento. O nome dele é Jesus. E a gente parte dessa primeira grande afirmação nessa série. A grande resposta para os grandes questionamentos da nossa vida, da sua vida. Talvez você pense, eu não tenho grandes, mas nós vamos aqui ao longo desses próximos domingos incentivar você a fazer o que o Aristóteles falou, a se tornarem uma pessoa mais sensível para as perguntas que a tua alma faz e às vezes você não percebe. A sua alma pergunta, o seu espírito pergunta. Ele tem esses questionamentos e às vezes você não dá ouvidos. Mas nós vamos aqui ao longo desses próximos domingos e hoje darmos atenção para o clamor da nossa alma e do nosso espírito. Amém? A partir do Evangelho de João, por isso você pode fazer essa leitura aí. Você pode ler cada semana uma vez o Evangelho de João, dá para ler. Tranquilo. Né? E cada vez que você lê, você vai perceber ali algumas coisas que vão saltando, que são muito importantes. Porque a grande questão é o seguinte, irmãos. Essas questões vão ser respondidas, todas elas vão acalmar a sua alma, elas vão saciar, né, sua necessidade de resposta. Se você entender quem Jesus é. Se você não entende quem Jesus é, não adianta. Porque não são as coisas que Jesus disse. Essa é a questão. Hoje em dia, o mundo todo, como o Tim Keller falou, não existe argumentos contra Jesus. O mundo inteiro reconhece. Todas as religiões do mundo reconhecem o valor, principalmente das palavras de Jesus, do ensinamento de Jesus. É o único. Foi ele que disse que nós devemos amar até os nossos inimigos.
Partiu dele, isso ninguém havia dito antes. E tantas outras coisas. Jesus, ele é uma unanimidade entre todos os religiosos, né? As religiões lá da Ásia, os muçulmanos. Jesus, ele é unanimidade, porque ele disse coisas e ele ensinou coisas muito importantes e muito verdadeiras, já provadas ao longo da história, comprovadas, ninguém tem dúvidas. Mas não é por aí, né? Não é assim. Jesus, ele não veio para responder às questões, né? Ele não veio para trazer respostas, ele veio para ele ser a resposta. Se nós não nos encontrarmos com ele, irmãos, não adianta a gente ficar repetindo o que ele disse. Se você não se encontrar com Jesus, não adianta você querer aprender com o que ele ensinou. Precisa ser com ele. Então não é uma filosofia de vida nesse sentido que a gente está dizendo. O cristianismo é um encontro com o próprio Cristo. Mas como nós aqui vamos nos encontrar com ele, né? Ele não está mais aqui? O Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 20, João escreve o seguinte, que ele contou todas essas histórias. E a maioria dessas histórias são baseadas em encontros que Jesus teve. Ele falou, eu escrevi esses encontros para que vocês saibam quem ele é, para que vocês creiam em Jesus. E uma vez crendo em Jesus, recebam vida em seu nome. Essa é a proposta desse mês, irmãos. Amém? Você precisa encontrar com Jesus. Só ele vai responder os seus principais questionamentos, né? Só ele. Ele não veio trazer nenhum argumento, ele veio para ser a resposta, E eu convido você a abrir a sua Bíblia, né, no Evangelho de João, 2 João. Hoje nós vamos falar de 2 encontros. Eles acontecem no capítulo 4 e no capítulo 3. Normalmente, eu mesmo já falei dos 2 aqui. Eu acredito que não vai ter novidade para vocês. Talvez você até pense assim, eu já cansei de ler isso, já sei tudo que tem aí dentro. Mas eu queria desafiar você a ficar com essa expectativa. Deus vai falar com você nessa manhã, né? A partir desses 2 grandes encontros que Jesus teve com essas 2 pessoas. Capítulo 3, ele se encontra com um fariseu, né, um líder do Sinédrio, um homem de reputação ilibada, né? Um homem, ninguém suspeitava, ele era acima de toda suspeita. Qual é o nome dele? Nicodemos. E no 4, ele vai se encontrar com uma mulher. Qual o nome dela? Qual o nome da mulher do capítulo 4? Ela não tem nome, ninguém falou. Realmente ela não tem nome. De um a gente sabe o nome, a gente sabe que ele era um grande judeu, a gente sabe que ele era membro do Sinédrio, né? Ele era um fariseu, ele era uma pessoa muito influente e muito respeitada. A outra a gente não sabe, a gente só sabe que ela era uma mulher, né? E a gente sabe também que ela é uma mulher samaritana. E a gente sabe também que ela era uma mulher samaritana e pecadora. Tinha a vida bagunçada, né? A gente tem essas informações dela. E eu queria convidar vocês para olhar para esses 2 encontros de Jesus aqui e percebermos quais foram as perguntas que foram respondidas. Onde foi que Jesus se encontrou com essas 2 pessoas? Porque normalmente a gente vê, e eu sempre falei, a gente trata essas pessoas separadas, né? Primeiro de um, a gente pensa assim, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. É um encontro aqui, depois é outro lá. Mas não é assim. Esses 2 encontros estão juntos na Bíblia, né? O capítulo 3 e o capítulo 4, porque eles estão relacionados. E é justamente essa relação que eu acho que é importante hoje aqui nessa manhã. E alguém bravo, né? Alguém bravo. É a aula, né? É a aula. É recurso didático lá. Eles estão relacionados, né? Você sabe que antigamente, quando João escreveu, não tinha capítulo, não tinha versículo. Ele foi escrevendo.
Depois que os versículos entraram. Então não tinha capítulo 2, capítulo 3. Ele simplesmente, ele selecionou, como ele mesmo diz, selecionei esses encontros que Jesus teve e fui colocando na sequência, né? Então termina lá o encontro com o Nicodemos e em seguida ele apresenta o encontro com a samaritana, porque estão relacionados. Sabe por quê, irmãos? Porque eles respondem a mesma pergunta. Apesar dessas pessoas serem muito diferentes, é isso que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã. Eles são muito diferentes, um do outro, um da outra, né? Mas eles tinham o mesmo questionamento importante. E é esse questionamento que Jesus respondeu. Foi nesse lugar que Jesus se encontrou com eles. E eu queria hoje convidar você a perceber isso. Amém? Então, primeiro vamos para o capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 4 e ver como é que foi esse encontro, né? A gente sabe, né? A gente não vai ler tudo, mas eu queria só chamar a atenção de vocês. Jesus viajando, né? A gente vê isso no comecinho, e ele chega, ele tinha que ir de Jerusalém, da Judeia, para Galileia, né? Você lembra do mapa? É como se a gente saísse aqui de São Paulo e fosse lá para o Nordeste. Né? Eu tenho que sair de São Paulo e vou para a Bahia. Qual o caminho? Qual o caminho natural? Né? Passar por Minas Gerais. Né? Seria assim. Então eu estou em São Paulo, eu vou lá para a Bahia. E eu preciso antes, é lógico, passar por Minas Gerais. Só que os judeus, eles tinham problema com os mineiros, né? E eles tinham que dar a volta lá em Goiás. Ou passar lá pelo Rio de Janeiro, sei lá. Eles tinham que dar a volta. De um lado ou de outro. Mas não dava para passar em Samaria. Samaria era um lugar que eles não gostavam de passar. Eles não se davam bem, eram inimigos históricos, então eles evitavam. Então Jesus, ele saiu da Judeia. Não, ele saiu da Judeia, né, Jerusalém, São Paulo. E ele ia lá para Bahia, Galileia. E ele falou, mas eu vou passar pela Samaria. Eu não vou dar a volta. Ele falou com os discípulos e eles foram. Então, nessa caminhada, nessa jornada, né, a gente sabe que estava um dia muito quente, dia de sol. E eles chegaram na região da Samaria. Me ajudem aí, gente, que eu vou me perder aqui. Estou sem data show, ai. Quando eles chegaram em Samaria, né, o João fala que os discípulos foram procurar comida. Quando eles chegaram numa cidade chamada Sicar, os discípulos saíram para procurar comida e Jesus ficou por ali sozinho, andando. Mas, detalhe, era meio-dia, sol escaldante, muito quente, muito calor. Jesus cansado e ele sabe que tem um poço logo ali. Então Jesus, com sede, se aproxima do poço. Quando ele chega no poço, por causa do horário, não tinha ninguém. Poço deserto. De repente, João fala que vem chegando uma mulher. Uma mulher sozinha, naquele horário, estava indo buscar água. Jesus ele não tinha tomado porque ele não tinha um pote, um jarro para tomar água. Não tinha como buscar água. E essa mulher chegou com um jarro para buscar água para ela. E então, Jesus rompe, né, o silêncio e pede, eu estou com sede, você me dá água, por favor, né? É esse o encontro. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, né? Então, no versículo 7. Versículo 7. No finalzinho aí do 7, né, na parte B, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E aí a mulher samaritana respondeu, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria dado água viva. Então disse a mulher, Senhor, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu,
Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água. E ele disse: Vá, chame o seu marido então e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe então Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Gente, a gente já sabe toda aquela história, né? Eu já vou considerar que você sabe qual que é esse problema entre os judeus e os samaritanos. Né? Tem alguém aqui que não sabe? Não, ninguém vai falar, né? Não quero expor ninguém, não. Mas o Rafael ali falou que não sabe. Mas é assim. Então, qual o problema? Gente, qual o problema entre os samaritanos e os judeus? Ela se assustou. A gente precisa aqui perceber uma coisa. O fato de Jesus falar com ela foi algo que deixou muito assustada aquela mulher. Era algo muito inesperado. É algo muito surpreendente. É algo que nunca, jamais poderia ter acontecido. É Jesus pedir água para ela, ou conversar com ela, ou entrar assim naquele diálogo com ela. Né? Era algo muito impensado. Não dava para acontecer, porque os judeus tinham muito problema com os samaritanos. Porque há muito tempo atrás, quando os babilônios foram lá e levaram cativos os judeus, lembra? Babilônia, 682 a.C., eles foram lá e levou todo mundo, lembra? Daniel foi, aquela história toda, os profetas, eles foram levados cativos para a Babilônia. O que eles fizeram? Eles pegaram os melhores, os mais inteligentes, os mais hábeis, né, os artistas, a elite. Pegou toda essa galera, né, e levou lá para a Babilônia. A ralé, né, o povo que não tinha valor, ficou lá em Judá. Só que não ficou lá assim. Eles trabalharam para miscigenar, né, misturar. Os babilônios, então, misturaram aquele povo. Eles se casaram com outros povos. E eles ficaram muito sincréticos. Eles já não era grande coisa. E ainda se misturaram. Quando aquele povo voltou lá da Babilônia, 70, 80 anos depois, e eles chegaram lá em Judá de novo para reconstruir os muros, reconstruir o templo, eles tiveram que lidar com esses vizinhos. Como é que é? Vizinhos indesejados ali. E sempre foi um problema. Daí em diante sempre foi um problema. E eles tinham uma série de dificuldades, porque os samaritanos eles faziam uma mistura. Eles misturavam a religião hebraica e aquelas promessas com um monte de coisas dos deuses pagãos e cananeus. Era uma confusão danada. Era um grande problema. E por causa disso eles tinham todas essas rixas e tudo mais. Então era uma barreira étnica primeiro, Jesus ultrapassa. Ela era uma mulher e mulher não era considerada, e Jesus ultrapassa também essa outra barreira. E era uma mulher que desejava, e essa é a questão, privacidade. Ela não queria, ela fazia de tudo para ir naquele poço e encontrar aquele poço vazio. Ela não queria ver ninguém. Ela não queria ouvir comentários. Ela não queria lidar com os olhares do povo. Ela queria chegar naquele poço, pegar aquela água e voltar para a casa dela. É isso que ela queria. Ela chega lá e ela vê aquele homem. E era uma situação estranha, não era horário. Jesus então vê aquela mulher se aproximando. E ele vai lá e pede água para ela. Dá-me, eu estou com sede, né? Você pode me pegar água? E ela é estranha, mas você é judeu. Mas você não pode me pedir água. Por que você está me pedindo água? Isso não é certo. E aí Jesus em seguida, ele lança para ela essa grande... não é uma repreensão, né? A gente pode dizer que foi com um certo
cuidado. Ele diz, olha, se você soubesse quem sou eu, você é quem ia me pedir água. Jesus está dizendo, olha, eu sei a sede que você tem. Se você soubesse, eu ia saciar a sua sede agora. Eu estou vendo, eu percebo, eu sei. Eu sei a sede que você carrega dentro de você. Eu sei essa necessidade que você tem de entender a sua vida. O que você está fazendo aqui? Se você soubesse quem sou eu, você ia me pedir. E eu, de pronto, lhe daria água viva. Água viva. E ele vai dizer depois, né? Eu vou colocar dentro de você uma água viva. Essa água vai jorrar de dentro de você. De dentro de você. Esse diálogo, irmãos, tem muitos elementos, a gente não vai poder falar deles todos. Mas eu queria chamar a sua atenção, né? Sede é uma agonia profunda, né? Você não vai entender isso se você nunca passou sede. Você já passou sede? Quem já sentiu sede aqui? Muita sede. Muita sede. Uma necessidade. E o corpo, ele entra mesmo em agonia. Necessidade muito grande. E quando a gente entra em contato com a água, é aquele alívio. É um alívio tão grande. É um refrigério tão grande. Que dissipa toda a agonia. Toda a agonia. Jesus falou, olha, eu sei. Eu vejo a tua sede. Se você me pedir a água certa, você nunca mais vai ter essa sede. Jamais. Se você conhecesse, se você soubesse, não sou eu que estou com sede, é você. Não sou eu que tenho sede. Quem tem sede é você. Se você beber da água que eu te der, dentro de você não haverá mais essa sede, essa agonia profunda, essa agonia de não encontrar sentido para a sua vida. Se você beber da água que eu te der, dentro de você haverá uma fonte de alegria. Eu queria chamar a atenção para essa colocação de Jesus. Uma fonte de vida que jorra para a vida eterna, né? Uma fonte de alegria dentro. E depois, se a gente olhar direitinho no restante, o histórico dessa mulher e como a conversa vai se desenrolar, a gente sabe que que essa mulher, ela buscava, né, de muitas formas, de todo jeito, uma busca que não terminava, uma busca insaciável em coisas que não estão dentro dela para fazê-la feliz, né? Para conferir sentido para a vida dela. E ela procurava isso. E ela estava atrás dessas coisas para saciar uma sede. E ela teve um marido, e 2 maridos, e 3 maridos, 4 maridos. E a sede não passou. Sabe quando você pensa assim, que você tem essa necessidade por algo? Essa é a questão, irmãos. A gente tem essas necessidades, essas sedes, e a gente pensa assim, quando eu conquistar, quando eu entrar numa faculdade, né? Quando eu entrar naquela faculdade, eu vou ser uma pessoa realizada e feliz. Eu vou saciar essa sede, essa necessidade. E aí a gente entra na faculdade. E nós pensamos, não, então não é isso. Quando eu tiver aquele emprego, e aí a gente tem aquele emprego. Quando eu me casar, e aí a gente se casa. Quando eu tiver filhos, e aí a gente tem os filhos. E a gente continua com sede. Continua procurando. Continua cavando e buscando em coisas externas, porque é algo que está ali, é algo que eu vou conquistar, é algo que eu vou fazer que vai mudar isso. Esse vazio existencial, essa necessidade, essa tristeza na alma. É isso.
Aí Jesus fala para ela, olha, eu vou te dar uma água. E quando você beber dessa água, vai acontecer algo dentro de você. É uma alegria que vai jorrar de dentro para fora. Você nunca mais vai precisar buscar algo externo. É algo que vai partir lá de dentro. Você vai se saciar. E isso não vai ficar só com você. Isso vai transbordar para fora. E vai te arrastar, né, nessa torrente de vida e para a vida eterna. Jesus disse, não sou eu que tenho sede. Você está com sede. Se você me pedir, eu vou te dar água. Eu vou te dar essa água. Aí Jesus falou, então ela continua dizendo, né? Então me dá da água. Jesus falou, olha, então faz o seguinte, vai lá e traz o seu marido, que aí eu dou. Parece que Jesus está mudando de assunto, né? Me dá água, eu quero. Eu quero essa alegria interior que vai saciar essa minha necessidade de ficar buscando. Eu quero. Me dá agora. Jesus fala, então pega lá o seu marido e traz aqui que eu vou te dar. E ela fala, mas eu não tenho marido. Aí Jesus fala, pois então, é justamente aí. E essa é a questão. Jesus ajuda ela a identificar como ela estava buscando em lugares errados, né? Coisas externas. Jesus ajudou aquela mulher a identificar a sede, a verdadeira sede que ela tinha. E aí ela falou, não tenho marido. Jesus falou, é verdade, não é teu marido mesmo. Você já tentou, você já se esforçou, você já tentou. Tantas vezes, tantos amores. E eles não bastaram, e você não conseguiu. Eu sei disso. E aí ela, na hora, ela fala, nossa, então o Senhor é um profeta. Eu vejo que você é um profeta. Jesus então diz para ela, olha, e ela pensando, você é um profeta? Então me responde. Como é que eu vou encontrar com Deus? Os judeus falam que é só lá no monte. Os nossos aqui dizem que é aqui, nesse outro. Como é que eu vou me encontrar com Deus? Sabe, o nível foi crescendo ou foi se aprofundando, né? O nível da conversa. Ela já entendeu ali que ela precisava procurar Deus, mas não parou aí, né? Você é profeta? Então me responde onde é. Jesus falou, olha, chegou a hora que não é mais em lugar nenhum. Deus está à procura de pessoas que o busquem. E já chegou esse momento, né? Aí ela fala, nossa, então chegou. E ela disse assim, eu ouvi falar isso. Que um dia o Messias vai chegar. Ele vai estabelecer esse novo estado de coisas. Né? Ela tinha ouvido falar de tudo isso. O Messias vai estabelecer esse novo mundo. E ela falou, quando o Messias chegar, ele vai me explicar. Ele vai explicar essas coisas que você está dizendo. E Jesus então conclui falando, olha, pois então, muito prazer, eu sou o Messias. Foi aprofundando as suas necessidades mais básicas. E ela se viu diante da sua verdadeira sede. Essa mulher saiu correndo. E ela não trouxe só o marido. Uma mulher que queria ficar sozinha, que evitava a companhia das pessoas. Ela foi capaz de trazer toda a cidade. Ela trouxe todo mundo. No final das contas, todos dizem para ela, olha, não é mais pelo que você disse. Nós o conhecemos. E houve um grande avivamento em Samaria. Né? João fala que as pessoas foram salvas naquele dia. Elas se encontraram. Jesus falou, não sou eu que tenho sede, é você. Com Nicodemos, no capítulo 3,
A gente não vai ter tempo de trabalhar muito. A gente também já conhece muito bem essa história de Nicodemos. Mas eu queria chamar a atenção também de só alguns elementos aqui no comecinho do capítulo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Também foi procurar Jesus sozinho. Um pouco diferente, ele falou: mestre, eu ouvi dizer que o Senhor fala tantas coisas boas, que você ensina, que você tem as respostas. É isso que Nicodemos fala para Jesus. Ele um fariseu, né? Jesus tinha acabado de chegar em Jerusalém, se você ver um pouquinho antes. Ele tinha feito a limpa no templo, tinha expulsado os cambistas, tinha enfrentado os sacerdotes, enfrentou o sumo sacerdote. Jesus tinha acabado de fazer muitos inimigos em Jerusalém, mas ainda assim, Nicodemos estava ali inquieto. Nicodemos, um dos maiores fariseus, Nicodemos, um membro do Sinédrio, um dos grandes judeus da sua época. Ele estava inquieto, ele precisava saber. E aí ele foi procurar Jesus à noite. Ele fala: mestre, eu fiquei sabendo, eu sei que você tem ensinado tantas coisas, né? Que você tem as respostas. Jesus ele se surpreende de novo, né, dizendo, diferente de como ele tratou a mulher, para Nicodemos ele foi seco. Nicodemos dizendo: ó, mestre, tão legal, vim aqui, e tecendo ali elogios, e Jesus já fala: olha, já interrompe e fala: ó, o seguinte, você precisa nascer de novo. Mas como é que um judeu vai nascer de novo? O judeu não pode nascer de novo, porque ele é judeu. Ele é nação eleita. Para ele o nascimento tem significado. Ele foi circuncidado. Ele tem guardado a lei. Ele tem sido um homem de reputação, né, elevada. Todo mundo admira. Ele tem uma vida boa, uma vida perfeita. Nicodemos era uma pessoa muito bem-sucedida. Talvez alguns pensavam: ele sabe como é viver, ele sabe o que significa viver. As pessoas ficavam ali olhando para Nicodemos, e Nicodemos, no meio de tudo isso, foi procurar Jesus. Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo. Abre mão de tudo isso. Para Nicodemos nascer de novo, ele tinha que abrir mão de todas essas coisas. Para se colocar do lado de Jesus ali como aquela mulher. Como aquela mulher. Alguém com sede, né? Alguém sedento, alguém necessitado. Qual é a sua sede? Será que você é capaz de identificar a sede da sua alma? Você é capaz de ouvir sua alma, seu espírito? Como ele está sedento por algo que só Jesus pode ser e responder. Só Ele é a resposta. É Ele que diz, em João também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Eu não vim ensinar, eu sou. Será que você é capaz de perceber, né, que você tem buscado em vão? Em vão. Essas buscas não vão te levar para lugar nenhum. Será que você é capaz de ouvir a voz do Espírito? Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração. Nicodemos, o que você fez para nascer? Como é que você se preparou para nascer?
que você fez, né? Estratégia e ação, o que você fez? E Nicodemos, mas eu não fiz nada. Jesus, então, é assim. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Deixa o Espírito comunicar com o teu Espírito. Qual é o seu estado? Onde você está? Qual é a sua necessidade? E deixa o Espírito comunicar com o seu coração também. Quem é capaz de colocar dentro de você a água da vida? Faz isso agora, né? Eu convido você a buscar Deus em oração. Nesse momento. Você está aqui para se encontrar com Jesus. A partir desses relatos, desses 2 encontros. Mas é a partir dessa sua busca aí, por alegria, a busca cansativa. Todos os dias você se esforça para seguir firme, feliz, alegre. Tão difícil. Ele está dizendo, olha, não sou eu que tenho sede, não, é você. Você precisa nascer de novo. Não é nada que você faça. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Diante da Tua palavra. Nós clamamos, Pai, agora. Que Teu Espírito tenha espaço para trabalhar em cada coração. Nos nossos corações. Toma-nos, Pai, pelas nossas mãos. Toma-nos pelas nossas mãos. Eu peço por cada pessoa aqui. Cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, que agora podia estar fazendo outras coisas, mas decidiu estar aqui para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Eu peço por eles agora, Pai. Estende a Tua mão, Senhor, poderosa. Toca cada coração, Deus. Apresenta-te, Pai, em cada um desses momentos, dessas situações, desses questionamentos, dessas crises. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito esteja agora comunicando a verdade. Esteja agora vivificando, Senhor, trazendo a vida, fazendo reviver, fazendo renascer. Eu peço, Pai, peço pela igreja, no nome de Jesus, Pai. Leva-nos, Pai, às águas profundas, às torrentes, Pai, de vida. É o que eu clamo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a nossa fonte de água viva, é que eu clamo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês cada um dos dias dessa semana. Vá em paz, né? Antes de ir embora, dá um abração ao seu irmão.